Quando que deve começar o processo educativo dos filhos? Quando a criança começa a entender as coisas, quando ela começa a falar, é aí que começa o processo educativo? O que vocês acham? Quando que começa o processo educativo? Tem gente que acha que é quando a criança começa a entender as coisas. Eu já escutei respostas de pessoas falando que não, desde quando nasce o processo educativo começa. Pois eu vou dizer para vocês que, na verdade, o processo educativo ele tem que surgir não no período da gestação, antes do período da gestação. Porque o processo educativo dos filhos começa primeiro com esse trabalho da própria autoeducação. Isso. Os pais primeiro têm que desenvolver em si aqueles valores que eles querem que os filhos depois venham a ter também. Isso. Não tem como a gente dar aquilo que a gente não tem, não tem como a gente pedir aquilo que a gente não faz. Então, no processo educativo, é lógico que um ambiente saudável, harmonioso, durante o período da gestação é importante, é muito favorável para a boa formação psíquica da criança. Agora, os pais devem buscar trabalhar a sua comunicação antes do nascimento dos filhos, devem buscar ter uma harmonia, porque se porventura acontecer uma ruptura do casal, ou se o filho veio sem um planejamento e tudo, mas a gente tem que entender o seguinte: os filhos são um ponto de ligação entre essas duas pessoas para o resto da vida, não tem jeito. Eu tenho entendido alguns adolescentes que os pais estão separados, e uma situação muito grave. O pai e a mãe não se comunicam por nada. Então a pessoa adolescente sofre muito por causa disso, pela ausência de comunicação dos pais. Os dois muito rígidos, magoados um com o outro, não deram conta de buscar uma conciliação, não para ficarem juntos, mas para terem um entendimento mínimo no processo educativo dos filhos. Então, comunicação é importante. Então, o processo educativo começa muito antes. A psicologia fala muito da questão da gestação, o quanto que isso daí influencia na formação da personalidade. Mas eu transcendo e digo para vocês que antes do nascimento, antes da concepção, esse processo educativo já se iniciou. Uhum. Então não se enganem, né? A gente já falou num conteúdo aqui, Autoresponsabilidade sempre. que a Alice está falando, isso mesmo. A gente já falou em conteúdos aqui de situações assim. A criança, de repente, foi lá e jogou tudo no chão. E fez aquela cena. Aí a mãe ou o pai levantam do sofá e falam: Nossa, deixa eu ir lá. Agora eu vou lá educar esse menino. Agora eu vou lá falar com esse menino como é que faz, né? Então, assim, é o que a gente tá falando aqui. Gente, não. O processo educativo é o tempo inteiro. É antes de ter filho, ok. É você se educando, tá? Porque pra não ter incoerência, né? Pra não ter aquela questão assim de você tá comendo, né? Na hora do almoço, todo mundo na mesa. Aí seu filho fala de boca cheia. Aí você fala de boca cheia que ele não pode falar de boca cheia. E as crianças de hoje em dia, elas não são assim igual a gente era antigamente, tipo, não falo mais nada. Elas falam, mas você também tá falando de boca cheia? Por que você pode falar de boca cheia? Né? Hoje as crianças, elas questionam. Crianças de 2, 3 anos questionam, gente. Não dá pra comparar nós, crianças, com as crianças de hoje. Definitivamente não dá pra comparar, né? A gente tem que entender que são outras gerações, outros tempos.